Nós conseguimos quebrar uma espiral do silêncio, né? Infelizmente, ser conservador era considerado ser retrógrado, é uma pessoa contrário ao novo, e o conservador não é isso, né? Ele entende que nada que é novo, só por ser novo, é necessariamente bom, né? Melhor do que o passado, né? A família é uma instituição, há quanto tempo ela é a base da nossa sociedade. Então, o conservador, principalmente o jovem, né, ele saiu dessas amarras ideológicas, né, podendo chegar na universidade e falar o seu posicionamento, né, sem medo de sofrer uma represália. E tem várias pessoas que contribuíram para isso, né, principalmente, como o Douglas diz, de Olavo de Carvalho, né, ele tem um livro chamado A Nova Era e Revolução Cultural, que fala ali sobre, né, a hegemonia cultural que foi imposta ali, né, foi criada, né, pelo Antônio Gramsci ali nos cadernos do cárcere. E dessa forma você foi compreendendo, né, como a esquerda trabalha. E dessa forma vários jovens começaram a ter a coragem, né, de se posicionar contrário a esse progressismo que tem destruído, né, os nossos jovens acima de tudo. A minha trajetória ela começa dentro de casa, né, tenho pais, né, formação cristã, não tenho nenhum político na minha família. E por que eu cito essa minha base? Né? Por conta do senso da justiça. Né? Você tem um senso de justiça muito grande de questionar dentro da igreja, de fazer perguntas, né? O que é o contrário que geralmente as pessoas acham, né? Que na verdade a igreja é um local de não questionamentos. Pelo contrário, meu pai sempre me ensinou muito a questionar e buscar as respostas. E assim, no ensino médio, eu já tive os embates ali ideológicos, não compreendia muito bem. Comecei a estudar William Lane Craig, C.S. Lewis, Olavo de Carvalho, Roger Scruton, Russell Kirk. Comecei a entender, falei, opa, peraí, existe um lado político do que está acontecendo aqui dentro da sala de aula. E comecei a perceber que a escola deixou de ser um campo, né, de produção de estudantes para virar produção de ativistas. Eu falei, opa, eu não quero ser esse cara. E assim, fomos crescendo, né, nessa área, sempre me posicionando, obviamente, contra essas pautas, né, progressistas, que seja ideologia de gênero, que seja a falta, né, da sua liberdade de expressão, né, como cristão. Então, dessa forma, eu fui crescendo, né, também, obviamente, na rede social, me formei em Direito pela PUC, né, que de católica só tem o nome. Eu fiquei impressionado que dentro da Universidade Católica realmente há um ativismo muito grande, contrário, inclusive à própria igreja, né, não somente as questões do conservadorismo, mas contra a igreja. Então, e dessa forma, veio a oportunidade de me candidatar a vereador e consegui, com uma campanha assim, 1 centavo, né, de dinheiro público, me eleger o segundo vereador mais votado de Belo Horizonte, graças a Deus. Eu queria perguntar a ambos, devem ter acompanhado aí essa polêmica causada por aquele youtuber que começou, quando falava de política, fazendo desabafos contra roubalheira, corrupção, esquerdismo, né? Depois deu uma guinada de 180 graus, hoje em dia faz até palestra ao lado de ministro do Supremo, ou então do ex-presidente ex-corrupto, né, no instituto dele, e passou a virar um esquerdista radical. E ele disse que o Ocidente precisa se livrar do neoliberalismo, né, o mesmo sistema que o enriqueceu, ainda que falando de games ou imitando focas. Então eu queria uma avaliação sobre isso, vocês que são com certeza muito mais humildes do ponto de vista material do que esse próprio youtuber. Douglas, eu vou me dar a liberdade de começar? Por favor, fica à vontade. Só porque, né, a foca do YouTube aí, eu fiz um dossiê contra ele, fiquei aí, né, uns 2 meses, na pandemia estava tudo parado mesmo, mostrando, né, como ele tem trabalhado para poder realmente induzir a mente do jovem a não pensar em nada que é eterno. Pelo contrário, é só pensar em coisas supérfluas e fúteis. E ele é mais uma prova, né, daqueles que são socialistas, mas amam o capitalismo. Né? Ele, como o Rodrigo Constantino citou, né, é um sistema que proporcionou com que ele chegasse até lá e hoje ele fica, né, jogando contra. Na verdade, o Felipe Neto nada mais é do que um cara que se profissionaliza naquilo que ele acha que está dando mais certo. Antigamente, ele fazia lá o Não Faz Sentido, xingando, né, as pessoas, sendo um cara, né, que falava contra o pessoal ali do Restart e tudo, e hoje, né, ele xingava ali o PT e hoje ele vê que, poxa, talvez o que está dando mais certo é ser, né, ali de esquerda, talvez é o que está dando mais hype agora, né? Ser contrário ao Bolsonaro. Então ele é somente um cara, né? Um hipócrita que vive completamente distante da realidade, né? Pregou aí o lockdown durante esse tempo todo, mas foi ser, né, goleiro ali nas peladinhas. Né? Nicolas aqui citou que a CPI da Covid vocês conseguiram instalar, apesar de serem minoria, na Câmara Municipal de BH, ou seja, a CPI é usada como instrumento de minoria e vocês tem o direito de fazer questionamentos aí sobre a utilização dos recursos, de um emprego que foi feito durante a pandemia na gestão do Alexandre Calil. Então, desse ponto de vista, a gente não parte do pressuposto que a CPI é necessária, é importante que ela exista e, principalmente, que esses questionamentos são legítimos, a sociedade precisa saber, precisa de mais transparência sobre como tudo isso foi gerido, seja
por parte do governo federal ou de estados e municípios? Sim, eu vejo que por ser minoria não há um demérito nisso. Né? Porque... Não, pelo contrário, é um direito. Exato. Exatamente. Então, acredito que a minoria tem ali o seu direito, obviamente, e vejo que a grande indignação e questionamento é no sentido da instrumentalização da CPI. A CPI, nós vimos ali no Senado, tinham perguntas como quem coordena a conta do Twitter do Bolsonaro. Você acha que isso diz respeito à CPI? Não acho que é. Então, se fosse talvez do lado contrário, perguntando isso para um governo, por exemplo, de esquerda, era manchete todos os dias. Olha só como é que a direita está instrumentalizando a CPI. Eu vejo que há uma indignação muito seletiva nesse caso. Eu vejo que a CPI ela tem que se manter correta no sentido de, exatamente como você diz, apurar a utilização dos gastos, né, de todo o dinheiro ali que foi utilizado com relação à pandemia. Então, em BH, a gente está fazendo a mesma coisa. Né? Não houve a primeira reunião, quinta-feira vai ocorrer a segunda, para a gente definir todo o nosso plano de ação. E eu vejo que a grande indignação das pessoas é isso, né, com relação à instrumentalização da CPI para poder ali atacar, que seja uma figura ou outra, e principalmente o presidente. Você lembra de cabeça quanto que o governo federal enviou para o combate à Covid em Belo Horizonte? Ano passado foi 3,7 bilhões que foram enviados da União para Belo Horizonte. E na prestação de contas, né, o Calil esteve remotamente lá na prestação de contas e eu questionei sobre esses 3 aspectos. O primeiro, sobre o porquê gastar tão pouco com a segurança pública, foi cerca de 1,75 do orçamento. O outro era com relação a porquê, né, ele gastar 46 milhões com publicidade. E o outro, né, porquê que a gente não consegue ver a destinação da União para BH. Eu não consigo ver onde que esse dinheiro foi aplicado. Né? Ele, inclusive, eu questionei isso, falei com ele, falei, olha, só quero saber o porquê. Daí ele foi e me chamou de garoto. Fiquei extremamente feliz, né? Porque a única coisa que eles podem me atacar é com relação à minha idade, né? O meu trabalho eles não conseguem. Então foi isso. Eu simplesmente perguntei para o prefeito e ele não respondeu. Né? Ele gastou mais de 1.200.000 com grades para poder cercar locais de atividade física, mas porque eles estavam preocupados com a sua saúde. Pois é, ligar a TV Senado, eu sou obrigado por dever de ofício, ver o Renan Calheiros e outras raposas, né, que representam ali um velho Brasil, e olhar aqui para a bancada e ver 2 jovens. O Nicolas acabou de citar um episódio no qual foi chamado de garoto por um velho político, chega a ser alentador ouvir vocês. Mas por falar nisso, né, por falar em velhas raposas, as pesquisas, os institutos de pesquisas apontam, tem um deles aí, inclusive, o Datafolha, que o ex-presidente Lula tem 41% das intenções de voto e levaria um segundo turno contra Jair Bolsonaro numa barbada. Eu queria saber como é que vocês veem essa eleição de 2022. Eu sei que está muito longe, o Lacombe sempre comenta, né? Pesquisas, um ano antes, um ano e meio antes. É muito cedo, mas elas estão aí. O cenário é esse. Embora haja um esforço, não só da imprensa, mas de vários segmentos em buscar uma terceira via, aparentemente ela não apareceu. Então nós temos o Lula e o Bolsonaro. E as pesquisas indicando que o Lula está na frente. O que vocês pensam disso? Diga lá, Nicolas. Para mim é muito claro, né, que a esquerda, por natureza, ela nega a realidade. Então, se a gente faz uma manifestação em apoio, que é uma manifestação muito mais difícil, é mais fácil você fazer uma manifestação contrária, como foi, por exemplo, com a Dilma. Agora, manifestação em apoio a um candidato, isso é muito mais difícil, né? A um presidente em específico. Então, quando a gente, para poder apoiar, fala que a aglomeração somos genocidas. Se não tem ninguém, nós estamos perdendo força. Ou seja, a realidade já não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor impõe. Então, é isso que está acontecendo. Os institutos de pesquisa tentam mudar a realidade, mas quando você olha para o Rio de Janeiro, igual aconteceu semana passada, você falou, opa, peraí, já não dá para acreditar tanto mais nesses casos. Então eu vejo que a população brasileira, graças, né, a isso aqui também, né, muito celular, o WhatsApp, existem fotos, né, mostrando que olha um pouquinho de gente tem no Rio de Janeiro. Só que o cara pode olhar em qualquer perfil de qualquer robô do Bolsonaro aí, né? E ele vai ver que, poxa, deu mais de 7 minutos de motos passando, apoiando o cara. Poxa, então a realidade já não é mais essa. E eu vejo que chega até a ser cômico, né? Há uma figura como o Lula, as pessoas sendo contrárias ao Bolsonaro, você não precisa concordar 100% com ninguém, eu não concordo 100% com ninguém. A única pessoa que eu concordo 100% é Jesus Cristo, eu sempre falo isso, porque as pessoas tentam colocar, né, rótulos em cima das pessoas que apoiam pessoas que possuem qualidades, né? Então eu vejo que o cenário para lá é o seguinte, vai ficar muito claro, vai ser até bom você falar, olha, ou você é Lula ou você é Bolsonaro, ou você está com esse corrupto, que só existe no Brasil essa façanha,
ou você é um cara que você pode, né, falar ali que tem um defeito e tudo, mas que há, acredito que, qualidades melhores do que o ex-presidiário lá. O Nicolas, eu estou aqui com uma reportagem de um jornal do seu estado, né, dizendo que BH vai começar a vacinar professores de educação. Pô, legal. Eu quero entender o critério, porque logo depois vem aqui que pessoas de situação de rua, que é um eufemismo, me parece, para pessoas que vivem nas ruas, né? E pessoas privadas de liberdade. Eu não sei se todo mundo hoje em dia em BH estaria configurado aqui, uma vez que o ditador na prefeitura privou todo mundo de liberdade. Mas imagino que ele esteja se referindo aqui no jornal à população carcerária. Eles vão ter prioridade em relação a operários, a faxineiras, a domésticos. Eu queria tentar entender qual é o critério aqui que o Calil está usando para essa vacinação. É o Calil e suas prioridades, né? Não sei se você lembra, Rodrigo, com relação a um vídeo que ele fala sobre o porquê de deixar o Oiapoque, né, o shopping popular, aberto. Que ele fala, olha, ali tem pessoas, né, que trabalham com tornozeleira eletrônica e se a gente não fechar, né, vai ter um caos social. Ou seja, Calil e suas prioridades. É você, trabalhador, né, cidadão de bem, né, você que espere, né, até lá, né, os presidiários. Ele chamou esse shopping popular de quase uma obra social. Sim, ele falou, quase uma obra social. Ele falou, olha, aquilo dali é dos chineses? É mesmo, né? Então, a gente percebe que é o prefeito e suas prioridades, né? Você tem ali diversos trabalhadores que são linhas de frente, como, por exemplo, a nossa própria segurança pública, você tem ali a guarda municipal, você tem os próprios policiais penais que ainda não foram vacinados e você vê que realmente é um senso de prioridade aí do Calil, né? É dele. Vocês dois citaram no começo sobre os movimentos conservadores e os ideais, os valores que vocês dois compartilham e dividem. Agora eu queria saber também sobre a avaliação de vocês, porque muitas vezes esse movimento conservador é associado também a ataque a instituições, como o Supremo Tribunal Federal, como o Congresso, né? O próprio Douglas falou, tive que me adaptar ao decoro parlamentar, porque aí ficava o Ministério Público enchendo o saco, o Conselho de Ética enchendo o saco. Não é preciso separar, Douglas, até você acabou, enfim, envolvido nessa investigação do inquérito das fake news, não é preciso separar até o movimento conservador, porque o movimento conservador, ele tem essa premissa esse conceito de conservar as instituições, mas não de dinamitar as instituições. Eu queria que vocês entendem a diferença, eu queria que vocês fizessem essa diferença, porque isso sempre aparece também muito nesses atos e protestos dos quais o presidente Bolsonaro participa, né, de ataques diretos ao STF e ao Congresso. Então, eu vejo que, igual você disse com relação ao conservador, né, conservar o que é bom, ele também tem uma outra qualidade, que é se opor ao mal. Nós estamos em uma guerra de ideias e que essas ideias geram consequências muito graves, como, por exemplo, no mundo hoje vai morrer mais pessoas de fome do que de Covid, ninguém fala nada disso, né? Suicídio, por exemplo, ninguém mais fala disso. Então, você precisa compreender que nós também, óbvio, precisamos não somente nos defender, resistir, mas também, obviamente, atacar. Só que esses ataques a instituições não são ataques antidemocráticos, pelo contrário, né? Quando você questiona, né, a decisão de um ministro do STF, isso não é um ataque. Não, tudo bem, é que as faixas falam em fechar o STF, fechar o Congresso, criticar, de fato, a grande questão é que isso nunca foi pauta, de nenhuma pauta, por exemplo, do direito a Minas, de fechar o STF, né? Se conseguir, né, encontrar algo aí nesse sentido, realmente pouquíssimas, ou se não quase nulas pessoas. Nos protestos que eu vou, são pais e mães, famílias, criança, que vai lá, né, as incríveis manipuladoras tias do Zap, né, que estão ali para poder jogar ali o conteúdo, né, do Bolsonaro e em apoio ao presidente. Tudo que a mídia, né, tenta jogar em cima, e eu falo de uma mídia desonesta, é de tentar colocar como se os movimentos, por exemplo, Direita Minas, o movimento conservador, simplesmente atacassem de forma injusta, e não é. Como eu disse, né, quando você questiona, né, uma decisão do ministro, quando você questiona posições de deputados, né, que fazem algo injusto ali na Câmara, como, por exemplo, caçar alguém, né, por sua imunidade parlamentar e questionar, falou, poxa, não tem imunidade parlamentar isso aqui, não. Quando você questiona, não é somente um ataque antidemocrático. Eu vejo que é um direito de todo cidadão. Então, pelo que eu entendo, Nicolas, você é contra essas faixas de fechar Congresso, fechar STF, a favor de intervenção militar? Eu não sou a favor, obviamente, de fechar Congresso, não sou a favor de fechar o STF. Eu vejo que as instituições, elas possuem papéis importantíssimos. Aquilo que eu sempre fiz e faço é questionar a atuação dessas instituições.
Porque, caso contrário, você pega ali pessoas que não foram colocadas ali pelo povo, como, por exemplo, os ministros do STF, e que que fazem ali um trabalho contrário às vontades da população. Mais de 80% da população é cristã. E você tem ali, qual ministro ali que defende as pautas que sejam ali da maioria da população. Então eu vejo que os movimentos eles se preocupam com isso. Sem uma base estruturada, nós não vamos conseguir mesmo progredir enquanto direita. Tudo que o movimento conservador faz é tentar reorganizar, reocupar o espaço que a esquerda ocupou. Então, a direita Minas surgiu dessa forma, por exemplo. Nosso objetivo é muito mais cultural do que algo, digamos assim, revolucionário. O conservador não é revolucionário. Então, o nosso objetivo é esse. Então, nós temos grupos de estudo, o movimento conservador também tem os grupos de estudo, nós temos os encontros, os congressos, a gente tem ali os grupos de WhatsApp, que geralmente é chamado de gabinete do ódio, né? Não que eu gostaria que tivesse um gabinete do ódio, mas quem dera se tivesse um gabinete organizado que coordena a direita. A direita está surgindo agora e nós estamos estruturando. Você já viu alguma manifestação de direita com queima de pneu? Ou jogando molotov em policial militar? Eu nunca vi. Sai encapuçado. Ninguém sai encapuçado. Não, black blocs não. São manifestações. São manifestações, não, são protestos. De acordo com manchetes, você vê lá que as manifestações que possuem pessoas de idade, possuem crianças, pais de família, são manifestações antidemocráticas, em apoio a um presidente. Aí tem uma bandeira lá de uma pessoa, talvez pedindo fechamento do STF, aí ele fala por todos. Agora, quando teve manifestação dos antifas, que são os verdadeiros fascistas, em plena pandemia, né? Aí eles não são chamados de genocidas, não são chamados de manifestações antidemocráticas, são chamados de protestos. Pró-democracia. Nicolas, que eram bandeiras em série sobre o fechamento de STF e Congresso que não estavam nessas manifestações que vocês chamam. Não, mas eu digo o que chama mais atenção. Vamos pontuar uma coisa aqui. Não se trata de black blocs. As manifestações promovidas pelo Guilherme Boulos e o movimento que ele capitaneia, que é o MTST, queima pneu sim, fecha a via pública, o que impede o direito de ir e vir de qualquer cidadão. Silvio, invade propriedade privada é pública. Em frente ao apartamento, se eu não me engano, em Minas Gerais, né? Da Carmen Lúcia. Sim, o MST, fez um protesto ali, uma intimidação, né? Uma provocação de violência. Sim, né? Então, agora, o MST passa, porque o Lula passa, que defende a ditadura venezuelana até hoje. Então, é muito importante chamar atenção para esse duplo padrão e nós, na mídia, devemos fazer o meia-culpa, porque a imprensa quase toda adota esse duplo padrão cafajeste. Perfeito. Você pode vandalizar o prédio da Carmen Lúcia em Belo Horizonte, mas você não pode soltar fogos sobre o STF. Benevolência nas manchetes, são tratados com benevolência nas manchetes porque eles são meio intelectuais, meio de esquerda, o Leblon gosta, a Vila Madalena aprova. Nessa manifestação ninguém aprova que vias públicas sejam interrompidas ou que tinta seja jogada. Mas então, eu estou falando, isso tem que ser condenado, obviamente. Ninguém é muita gente, o que não quer dizer que o movimento sem teto ou movimento sem terra não tenham pautas legítimas. É lógico ninguém que são olha só, ninguém vai responder por indivíduos isolados. Esses movimentos de direita não querem fechar o STF, querem salvar o STF desses militantes petistas infiltrados. Bom, nós temos 2 minutos para o fim do Opinião no Ar. Eu vou passar para o Nicolas e para o Douglas uma pergunta de mais uma seguidora minha, Graça8906, mandou pelo meu Instagram. Eu vou dar uma resumida, diz que espera ver o Nicolas presidente do Brasil. E eu quero saber de vocês que caminhos vocês imaginam para a carreira política de vocês, o que vocês ambicionam, né? Vocês vão para Brasília um dia, ser presidente da República, como diz aqui a Graça. Quando você vê a vida do Bolsonaro, não sei se é um bom desejo, né? Mas as minhas pautas também são mais nacionais. Então, eu acredito que, se for, né, também da vontade, obviamente, dos mineiros, antes de tudo, eu oro, sabe? Eu tenho comigo o Eclesiastes que fala que a paz seja o juízo do seu coração. Então, eu estou orando e, primeiro, obviamente, o foco é Belo Horizonte. Eu fui eleito para isso, né, como vereador. A gente está fazendo um bom trabalho já nesses 5 meses. E tem um sonho que, de fato, é chegar ao Congresso Nacional pelas defesas das pautas e ter ali uma boa bancada para poder trabalhar em prol do Brasil. Para presidente vai ter que esperar 10 anos, pelo menos, né? Que a Constituição não permite. De acordo com os trans, né? Se eu me sentir com 35, eu posso me lançar senador ano que vem, né? Transetário. Nicolas Ferreira, muitíssimo obrigado. Douglas Garcia, muitíssimo obrigado. Foi um papo muito bom. Espero que vocês voltem aí sempre. Né? Vamos receber outros políticos aí pelo Brasil todo desse movimento conservador, acho importante. Muitíssimo obrigado a vocês, sucesso.